Inclusive, o Jandô, você tem um podcast, né? Que é focado extremamente nesses assuntos relacionados a hábito, né? Isso. Podcast Hábitos Controlados. Tem um canal no YouTube chamado Hábitos Controlados e no Instagram também Hábitos Controlados, onde eu falo desse assunto. Cara, eu vou puxar o gancho para como que a gente pode fazer um hábito. Construir um hábito. Construir um hábito. Criar um hábito, construir um hábito. Não sei se é construir, se é fazer, se é ter um hábito. O que é hábito? Então vamos lá, vamos procrastinar a resposta e vamos ficar conversando qual seria a melhor pergunta. Mas isso acontece com muitos procrastinadores, né? Ele fica paralisia por análise, fica pensando. Isso tem um nome? Paralisia por análise. Que legal. Paralisia por É chique. Em vez de procrastinar, eu estou com paralisia por análise. Olha só. É legal. Que legal. Porque no caso, por exemplo, não tá falando de hábito, e a gente pega várias áreas, né? A gente tá falando da área de corporativa, mas tem área de saúde. Com certeza. Tem várias áreas aí, né, cara? Às vezes tem gente que tá assistindo, a gente tá numa dieta. Entendeu? Então, assiste isso aqui, que isso aqui é um antídoto para você. A gente tem que pensar o seguinte, aprender sobre hábito é fundamental. Por quê? Se você observar o seu dia, certeza absoluta que muito mais do que 50% do seu tempo são trabalhos repetitivos. Ou seja, são hábitos. Se mais de 50% da sua vida você executa com hábitos, nada melhor do que você aprender a criar bons hábitos e aprender a como deixar de fazer hábitos que não são tão interessantes assim. Né? Então a primeira coisa é aquilo que eu comentei, da gente entender que primeiro você cria, depois você melhora o hábito. Não queira ser perfeito. Os primeiros 2 minutos do hábito fazem toda a diferença. Eu costumava dizer, quando ia ensinar os estudantes lá nos cursos de pós-graduação, que iam fazer apresentação de trabalho, defesa de trabalho e conclusão de curso, treine a apresentação umas 10 vezes, mas os 2 primeiros slides ou os 2 primeiros minutos, treine 30 vezes. Muito mais. Por quê? É o começo que faz a diferença. Depois que você começou, o trabalho é seu, você já tem energia, está executando, e qualquer hábito é desse jeito. O que faz a diferença para você fazer ou não fazer academia? Os 2 primeiros minutos que você decide, será que eu ponho tênis e vou para academia ou ponho sapato e vou para o escritório? É verdade. Tomou essa decisão, colocou o tênis, vai para academia. Então você precisa se preocupar em primeiro ter o hábito, mesmo que não seja perfeito, depois você melhora. Tá. Esse é um aspecto. Né? Entender o funcionamento da mente é uma coisa muito interessante. Né? Entender o porquê que a gente procrastina, porquê que a gente não procrastina, porquê que a gente cria hábitos. Na realidade, a nossa mente gasta muita energia. Para manter o metabolismo do corpo, é 20% da nossa energia. É o dobro da energia que o coração gasta, para ter uma ideia. Nossa. A nossa mente, para não ser nenhum Einstein, né? Para ser uma pessoa normalzinha como eu... Para não ser normal. Isso que é importante dizer, não é para ser o Einstein, não. Para ser qualquer pessoa que está ouvindo aqui, 20% da energia do corpo é gasta para manter o metabolismo. Então é muita coisa que o cérebro consome, digamos assim, né? A gente precisa aprender a lidar com essa energia. E aí o cérebro, ele quer economizar energia. E o que é melhor que a gente faz e a gente sabe que faz isso? Aquilo que você já conhece é mais fácil fazer do que fazer o que não conhece. Se eu estou acostumado a fazer um prato lá com 4 colheradas de arroz e estou feliz com isso, no dia seguinte, quando eu for almoçar, eu vou colocar 4 colheradas de arroz. Porque é o meu padrão. O cérebro, quando ele repete padrão, é melhor. É mais fácil fazer o padrão. E é por isso que a gente procrastina. Esse é o principal motivo que a gente procrastina. O cérebro tenta repetir aquilo que traz o prazer imediato. Aquilo que é mais fácil, que gasta menos energia, para que o cérebro tenha energia para manter o metabolismo. Perfeito. Então ele está sempre tentando buscar o mais fácil. Olha, você sempre levantou, pôs o sapato, foi para o escritório. Por que você quer colocar tênis e ir para academia? Vai para o escritório, rapaz. É mais fácil, você já sabe fazer. O cérebro é aquela criança mimada. Não, que isso. Coisa chata, a gente vai cansar, vai suar, depois tem que voltar a tomar banho, depois ainda vai ter que
Nossa, que e tudo isso conta, né? Se a gente está falando de hábitos de saúde e no médico, tem médico que é muito chato você ir ficar na sala de espera 1h30 esperando para ser atendido rapidinho, 15 minutos, você faz a pergunta, não dá tempo de ser respondida, você tem que ir embora e daí volta, remarca a consulta e daí mais 1 hora esperando. Então, às vezes, tem coisas que a gente procrastina porque são coisas desagradáveis. Então, uma das primeiras questões é entender por que eu estou procrastinando. É difícil fazer, eu estou com preguiça, é desagradável, eu não me sinto no nível de fazer esse trabalho, seja porque eu tenho dificuldade ou porque eu acho que eu sou muito mais inteligente do que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. São algumas razões do que a gente procrastina. Olha isso, então essas são as razões pelas quais as pessoas. E aí quando você entende isso, fica muito mais fácil, né? Quando você entende que o teu cérebro está economizando energia, que ele segue padrão, você começa a criar os padrões e depois melhora. E aí tem muita coisa envolvida, né? O James Clear, que é autor lá do livro Hábitos Atômicos, ele costuma dizer, uma das partes do livro, ele fala o seguinte: o organismo tem 11 milhões de sensores e cerca de 10 milhões estão relacionados com a visão. Eita, é tudo. É muita coisa, cara. É muita coisa. Mas assim, a gente precisa entender que a gente tem sensor no corpo inteiro. E todos os nossos comportamentos, eles vão implicar em algum sinal, algum pulso elétrico, digamos assim, no cérebro. Certo. Tá? Então, para sentir sabor, por exemplo, você tem, né, vários sensores ali na sua boca, na sua língua, para que você consiga sentir certos sabores. Então você tem um sensor que sente amargo, uma maneira de dizer, né? Uhum. Você tem sensores que sentem amargo, sensores que sentem doce, sensores que sentem, sei lá, salgado. Uhum. E aí, de acordo com esses estímulos, vai ter certos pulsos elétricos no cérebro. E o cérebro, para a gente entender essa questão de padrão, é mais ou menos como uma música, assim, uma sequência de teclas de um piano tocando uma música. Quando a gente escuta uma música da nossa juventude, da nossa infância, músicas do passado, a gente curte muito. Por quê? O cérebro já fixou a sequência daquelas notas musicais e ele realiza certas sinapses ali dentro, certos pulsos elétricos. Cada vez que ele começa a ouvir aquela música, ele já segue a mesma sequência. E fazendo uma analogia com o teclado, é exatamente assim que o cérebro funciona. Quando eu toco uma tecla ABC na sequência, e isso me agrada como ser humano, eu quero tocar de novo essa sequência. Quando o cérebro faz uma sequência de sinapses, entre aspas, ABC, que ativa um neurônio, depois outro, uma sequência de pulsos elétricos, fala, opa, isso aqui foi bacana, então vou fazer de novo. Isso é para tudo, seja para sentir um sabor de alguma coisa, ou, sei lá, para sacar melhor jogando tênis. Você saca e erra, saca e erra, saca e acerta, vem aquela dopaminazinha ali. Opa, legal, acertei. Daí o teu cérebro grava qual foi a sequência de pulsos que ele fez para fazer aquele movimento que acertou. Enfim, quando a gente começa a entender que o cérebro está sempre buscando esses padrões, a gente começa a trabalhar como que eu posso influenciar os meus padrões. Entendi. Para criar novos padrões de comportamento. Sim. Isso é legal pra caramba.